Cara, na sua opinião, qual é a melhor temporada de Rick and Morty? Pois é, com a 8ª temporada de Rick and Morty prestes a ter a sua data de lançamento liberada pela Adult Swim a qualquer momento isso pode acontecer, chegou a hora de nós atualizarmos o nosso ranking de temporadas. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, já temos então 7 temporadas de Rick and Morty, com muitas aventuras, episódios aclamados pela crítica e também pelos fãs. Mas aqui ó, deixando de lado aquele seu episódio favorito perdido numa temporada meio meh, hoje eu trago pra vocês o ranking do portal Collider, olha só. Todas as temporadas de Rick and Morty classificadas, recém-lançado esse artigo aqui. E eu achei interessante para nós discutirmos, porque eu vou mostrar o ranking deles para vocês. Mas enquanto isso, eu vou dizendo o que eu concordo ou discordo, para no final eu trazer o meu ranking de temporadas para vocês. E claro, eu quero que você deixe o seu ranking aqui embaixo também. Se você já quiser ir fazendo isso, coloca os números das temporadas aqui nos comentários. Então deixa eu já aproveitar para te convidar a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like nesse vídeo aqui, você ajuda muito o vídeo e o canal, assim como um hypar aí no seu celular. E claro, ativa o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Tamo junto demais, galera. É isso aí, se inscreve aí. Então, ó, coloquei em português aqui do Google já, né, que tem aquela tradução meio zoada. Mas vamos seguir aqui, o artigo é por Robert Lee III. No começo ele faz uma comparação aqui entre Simpsons, Family Guy e Rick and Morty, né? Principalmente sobre o tanto de temporadas e a longevidade dessas séries e a dificuldade que eles têm em manter o nível, né? Sendo que muitas vezes eles precisam variar para não cair na mesmice, ao mesmo tempo que não podem perder a essência. É sempre o desafio, né, de qualquer show que dure assim tanto tempo. Vamos lá, em 7º lugar, a Collider coloca aqui a temporada 5 de 2021, que tem aquele episódio épico no final, cara, do plano do Evil Morty. Poxa, o final dessa temporada é sensacional, o episódio 8 das Memórias do Pessoa Passa. Embora longe de ser uma temporada totalmente terrível, a 5ª temporada de Rick and Morty prova amplificar alguns dos piores aspectos da série. Como apesar de seus ocasionais pontos positivos, isso resulta em uma mistura descontrolada quando a temporada apresenta 2 episódios excelentes, como Mortiplicity e Forgetting Sarah Marshall, e Rick Murray Jack. Fala de 3, né? Na verdade. E o Forgetting Sarah Marshall é o episódio 9, aquele da separação do Rick e do Morty, quando aparecem os corvos e o Morty tem aquele rolê com o cara do portal. É realmente um baita episódio. E também o Mortiplicity, cara... Eu citaria aqui o primeiro da 5ª temporada da Realidade Nárnia, que eu acho bem melhor que o Mortiplicity. Mortiplicity das iscas, eu acho ele caótico e a história não me pegou tanto. Eu gosto bastante do episódio, mas só por esses episódios que a gente falou, cara, você já vê o nível da 5ª temporada. Geralmente os caras colocam aqui porque eles vão ter que falar do episódio Rick Dependency Spray, né, que é o episódio do esperma do Morty. Os piores episódios da temporada provaram ser um rebaixamento tão grande que afastaram muitos fãs de longa data da série, algo que a série como um todo ainda está lidando até hoje. É algo que talvez eu concorde, cara, realmente muita gente começou a sair de Rick and Morty, primeiro pela demora do lançamento da 4ª temporada, e quando veio a 4ª temporada também não foi tão aclamada assim, e aí na 5ª temporada realmente muita gente não curtiu aqueles primeiros episódios, né, principalmente, claro, o Rick Dependency Spray. Eu não tenho esse problema com essa temporada. Em 6º lugar, cara, a temporada 6. E aqui eu tenho certeza que muitos de vocês podem até concordar. Embora a 6ª temporada prove ser uma atualização substancial em comparação à 5ª, ainda está muito longe do que a série provou ser capaz no passado. E é isso, né? Desde a 5ª, principalmente, nós vemos que eles estavam experimentando episódios novos, episódios que mesclavam o cânone em gotejos, né? E no primeiro da 6ª temporada, que é incrível, que é o Solarex, é um banho de cânone, mas tem outros episódios mais fracos realmente, como dos dinossauros. Enfim, cara, não sei se eu consigo colocar aqui, porque, pô, o episódio do Morty, que tá até na fotinha aqui como o Rei do Sol, o episódio do Mestre do Mijo, é muito sensacional, cara. Vários episódios apresentam grandes implicações abrangentes, como a estreia da temporada,
quando todos retornam ao seu universo original, ou o final da temporada entre Rick e Morty se unem para derrotar o Rick Prime. Aquela última cena que foi a melhor coisa daquele episódio de Natal do presidente, que sinceramente eu achei bem chatinho. A parte do Rick Robô até que é interessante, mas eu não gostei muito desse episódio. É um dos piores fechando temporada. Em quinto lugar, temporada 7. De cara eu já quero dizer que eu não concordo jamais. Porém, vamos ver aqui o que eles falam. Eu achei a temporada 7 aqui teve esse melhor equilíbrio, tirando as primeiras temporadas, né, entre episódios episódicos e canônicos. Mas também tem seu ponto baixo, né, naquele episódio do Professor Goldenfall, das letras e dos números. Vamos lá. Temporada mais recente de Rick. A temporada mais recente da série até agora, assim como a primeira temporada, a apresentar novos dubladores de Rick and Morty, né, o Ian Cardone e o Harry Belden. A sétima temporada realmente pegou as críticas das temporadas 5 e 6 e fez mudanças substanciais em seu estilo de escrita para melhor. É isso, né? Concordo plenamente. A temporada não está sem seus fracassos. Com episódios como Rise of the Americans, The Movie, que é o das letras e números, e Wet Cool American Summer, que é do Coato. É um episódio que eu particularmente me diverti muito, mas realmente bastante gente não gostou. Um salve aí pro nosso membro Bruno Notari. Sendo especialmente decepcionantes. Mas quando está no seu melhor, a temporada 7 recaptura a magia e a energia do melhor que a série tem a oferecer. A essa altura, a série finalmente encontrou uma maneira de equilibrar efetivamente um estilo episódico caótico e maluco, com episódios impactantes e memoráveis, que promovem a história abrangente da série. É exatamente o que eu tava falando, né, cara? A sétima temporada tem pontos altos absurdos, como o episódio do macarrão e o episódio do buraco. Vou te matar! E claro, o inesquecível One More Weekend. A batalha final do Rick contra o seu nêmesis, Rick Prime, com a participação do Evil Morty. Mas entre esses nós temos episódios interessantes, como o terceiro, aquele que aparece o presidente e a psicóloga. Nós temos também o episódio lá do céu, do céu nórdico, que eu dei muita risada, achei um episódio muito bom. E eu gosto também daquele episódio do Jerry com o Rick, o Jerrick. Bastante gente não curte, mas eu acho interessante. Eu acho que essa temporada ela veio crescendo e entregou de médio para ótimos mais do que algumas outras, né? Não merecia estar aqui nessa posição. Mas vamos em frente. Em quarto lugar, temporada 4. Aqui, ó, já inverteria, tá? Temporada 4, mas vamos lá. Quando se trata de qualidade consistente, no geral, continuando a fazer o que a torna a série tão eficaz, a quarta temporada manteve um estilo semelhante de criatividade e hilariedade das temporadas anteriores, embora não necessariamente tenha evoluído a fórmula clássica. Eu discordo um pouco aqui, porque eu acho que a quarta temporada foi a que passou a trazer experimentos, né? Como o episódio do Rick lá do cagador tímido, o primeiro episódio, né? Aquele dos cristais, apesar de ser um baita episódio, é um dos menos assistidos, pelo menos por mim. E depois, assim, ela deu um boom. Tem episódios mais fracos, como aquele do roubo, por exemplo, do trem. Mas depois ela deu um boom, cara. Episódio das cobras, o tanque de ácido vencedor de M, o super canônico do final. Pô, a quarta temporada tem episódios... daqueles parasitas que vão na cara. Mano, eu adoro esse episódio. Quando foi ao ar pela primeira vez, a temporada como um todo teve alguns problemas notáveis de ritmo e estagnação, devido ao intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda metade da temporada. Uma cagada que eles fizeram, mano. E como a primeira metade foi mais fraca, então baixou o hype gigantescamente. Eu não fazia vídeos naquela época ainda, mas eu já assistia muito, tava ansioso e eu lembro muito bem dessa sensação, cara. Foi a pior coisa que eles já fizeram, esse hiato no meio de temporada. Que bom que não teve mais. Mas sabe uma coisa legal que ele falou aqui e que eu concordo, cara? Essas temporadas, quando tem hiatos maiores, elas obrigam quem gosta de Rick and Morty a reassistir muitas vezes os episódios. E talvez aí também tenha um dos pontos por que a galera gosta tanto das primeiras 3 temporadas. Porque a gente assistiu milhares de vezes. Foram as temporadas que eu mais assisti, porque demorou muito pra lançar novos episódios. Vamos lá, em terceiro lugar, temporada 1. É, isso aí de 2013 e 2014. A primeira, eu acho muito legal essa cena aqui. A primeira temporada da série, assim como a mais longa, né, a única que teve 11 episódios, basicamente nós já vimos por detalhes da série que o episódio piloto não conta como o primeiro episódio, só como piloto mesmo. A temporada 1 estabeleceu e codificou todos os atributos e pedras angulares da série como um todo.
Muitos dos momentos mais icônicos e memoráveis do programa podem ser encontrados nessa temporada, já que a sua abordagem revolucionária à narrativa foi capaz de capturar a atenção do público em todo o mundo de uma forma que poucos desenhos animados adultos modernos conseguem fazer. E aqui ele faz menção ao episódio da Poção do Amor, né, que é incrível e abriu muito a nossa mente para o conceito do multiverso utilizado aqui em Rick and Morty. Também ele faz menção ao Close Encounters of the Rick Kind, primeiro episódio que fala sobre a cidadela dos Ricks, que nós vimos a cidadela. Ainda tem a TV interdimensional, Terry assustador, tem o Snuffles e o episódio da simulação que eu acho sensacional. Eu amo a primeira temporada, cara, sou suspeito em dizer. E aqui agora eu sei que vem polêmica, tá? Em segundo lugar, temporada 3 de 2017. A terceira temporada provou ser um ponto de virada para a série como um todo, já que sua exibição coincidiu com o ponto mais alto de popularidade da série e continuamente entregou o hype e a atenção massiva que estava recebendo como um todo. A temporada como um todo apresenta alguns dos picos mais altos de toda a série, com episódios como The Ricklantis Mix-Up, que é o episódio da cidadela do Morty se tornando presidente, o Evil Morty, né? Pra mim, o melhor episódio já feito de Rick and Morty. Ele cita também o primeiro episódio, aquele que o Rick derruba a cidadela e também a federação. E claro, o Pickle Rick, frequentemente sendo considerado o auge absoluto do show. Até mesmo os supostos pontos baixos da temporada provam ser experiências amplamente eficazes e de destaque que entregam lindamente a essência central do programa como um todo. É difícil imaginar o fervor e a excitação inerentes ao programa sendo tão altos quanto foram durante a terceira temporada. É isso, cara, eu concordo plenamente. O auge de Rick and Morty foi a terceira temporada. Em lançamentos, em quantidade de episódios bons, né, e diferentes, experimentos que deram certo. Pô, nós temos Justiceiros aqui também, que não foi mencionado, que é sensacional. Tem o The Whirly Dirly Conspiracy, né, que é o Jerry conspirando contra o Rick naquela aventura só dos dois. Cara, é uma temporada simplesmente absurda. E muitas listas, que até me surpreendeu aqui, colocam a terceira temporada como a melhor de todas. Mas aqui eles fizeram uma parada diferente e que eu sou obrigado a concordar. Temporada 2 de 2015, considerada a melhor. E antes de eu ler com vocês o porquê que eles consideraram, eu já vou dizer pra vocês o porquê que eu considero. Primeiro que tem aquele lance que eu falei lá no começo, de conexão, de episódios que você mais assistiu. A segunda temporada foi a que eu mais assisti, cara, e pra mim é a mais divertida, é aquela que não tem nenhum super mega episódio canônico, incrível, mas ela tem todo um desenvolvimento cômico, cara. E também trabalha questões filosóficas, morais, relacionamento deles de uma forma muito única. É a temporada que mais me diverte desde sempre. E é a temporada que tem o episódio que eu mais assisti até hoje, que é o dos Parasitas, né? Sensacional. Além da bateria descarregada que eu adoro. O programa está consistentemente no seu melhor absoluto durante a segunda temporada, concordo. Misturando mensagens mais profundas e filosóficas, bem o que eu disse, em cada episódio com um senso de humor absurdo e caótico, que deu a cada episódio uma natureza icônica e memorável. Quando os fãs consideram as alturas e o pico da qualidade consistente dentro do programa, a segunda temporada é frequentemente a primeira temporada que vem à mente, já que nenhuma outra temporada tem um número tão alto de episódios excelentes de todos os tempos. Concordo plenamente, cara. Episódios como Total Recall, que é o dos Parasitas, Morty Night Run, The Ricks Must Be Crazy, que nós estamos falando do Rickzinho, muito bom, cara. E The Wedding Squanchers, o casamento, né, do Pessoa Pássaro, estão longe de ser apenas os melhores episódios da série, mas também codificam a própria essência do que faz o programa funcionar tão bem. É difícil imaginar o programa alcançando um nível mais alto do que a qualidade consistente e brilhante da segunda temporada, pois ele se destaca como uma temporada a par de alguns dos maiores programas de animação dos últimos 25 anos. E cara, antes de eu trazer a minha lista completa pra vocês, eu quero dizer que isso é muito louco, não sei se acontece com vocês, mas a minha lista de episódios favoritos ou de temporadas favoritas, ela muda com o tempo. Eu me emociono quando lança temporada nova, então pra mim ela se torna melhor, geralmente é assim. Só que assim, analisando aqui
os detalhes que eles trouxeram e friamente com vocês, eu também concordo, por tanto que eu assisti, que a segunda temporada é a minha favorita e é a que tem a maior quantidade de episódios excelentes em uma temporada só. Tem pouquíssimos pontos baixos, é muito massa, muito bem trabalhado a personalidade dos personagens, tanto que ela até é citada, né? Lá na temporada 6, tem o Jerry da segunda temporada, eles citam aquele clima, porque a segunda temporada é única. Em sétimo lugar, tá, eu vou concordar, a quinta temporada. Em sexto lugar, temporada 4. Em quinto lugar, a temporada 6. Em quarto lugar, a temporada 7. E eu vou ter que concordar com a Collider no top 3, tá? Terceiro lugar, temporada 1. Segundo lugar, temporada 3. E em primeiro lugar, a temporada 2. Assim ficou então o meu ranking de temporadas de Rick and Morty. Agora, é claro, eu quero saber o seu ranking. Então deixa ali nos comentários a sua ordem da pior para melhor, né, com a numeração, para nós compararmos e debatermos ali, tá, entre nós. Vai ser massa trocar uma ideia sobre o porquê essa temporada é melhor, o porquê a outra, a quantidade de episódios e o filtro que vocês vão usar. Aqui o que eu usei foi simplesmente por preferidas minhas mesmo. Então, ó, se inscreve aqui no canal, tua inscrição é muito importante, cara, pro canal continuar crescendo. Ah, dá um likezão aí também, pô, o like ajuda demais esse vídeo e ajuda o YouTube a espalhar para outras pessoas que também gostam de Rick and Morty e também vão querer ver esse conteúdo e fazer parte da nossa comunidade. E é claro, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago sempre aqui para vocês. Tamo junto demais, cara. Um salve aí a todos os membros da família noturna, os membros aqui do canal. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.